o primeiro versículo. Depois disso, eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Podei-vos assentar. João, o último e derradeiro apóstolo vivo, aproxima-se do ano 90 depois de Cristo. Está sob o governo do Império Romano agora, um dos mais ferozes e cruéis imperadores após Nero, que é Domiciano. Domiciano assume o império e João é o último testemunha vivo do Evangelho. Era aquele que estava ainda dando continuidade à proclamação do Evangelho, e João era uma ameaça muito grande para o Império Greco-Romano. Por que Greco-Romano? Vou explicar. Porque o império, o governo era romano, mas a cultura era grega. A religião, o sistema religioso era politeísta e também era automaticamente sincretista. Por quê? Porque seguia a proposta da Grécia, de muitos deuses, do paganismo. Tanto é que uma das cidades em que João estava pastoreando, quando ele agora recebe a revelação do Apocalipse e é perseguido por Domiciano, era Éfeso. Éfeso tinha mais de 52 templos pagãos. Éfeso era tomada pelo paganismo. Todos os tipos de religiosidades, de práticas ocultas ocorriam e aconteciam em Éfeso. E automaticamente João está enfrentando os gnósticos, que eram contrários à divindade e à humanidade de Cristo. Não aceitavam que Cristo fosse nem Filho de Deus e nem Deus. E automaticamente João, que estava agora não somente confrontando os gnósticos, confrontando o império, era uma ameaça. Então Domiciano toma uma decisão: vamos agora lançar João, esse último testemunha, esse último mensageiro, essa última ameaça, e um caldeirão de óleo para que ele seja queimado, e nós nos eliminamos, nós venhamos a banir esta circunstância, essa ameaça, e não venhamos a ter mais ele como um dos testemunhas de Cristo e uma das ameaças contra o nosso império. Só que quando lança João neste caldeirão, Domiciano não contava o que ia acontecer. Domiciano pensava que o caldeirão com óleo fervente consumiria João. Mas quando os soldados de Domiciano e o próprio Domiciano chegam para ver o que tinha acontecido com João, puderam observar e ver que o corpo realmente tinha sido muito danificado. Mas quando olharam para o rosto, viram algo que surpreendeu, que a boca do testemunha continuava abrindo e fechando, abrindo e fechando. Por quê? Porque nem Domiciano poderia saber e conseguir o quê? Calar a boca do Evangelho. Por fim ao ministério de Cristo, por fim ao testemunho da palavra. A palavra era o verbo era Cristo, e
Jessé, o príncipe da paz, o Emanuel, o maravilhoso, o Deus forte. E quando agora eles tomam uma decisão, vamos então enviar ele como um exilado para a ilha de Pátimos. Lá ele ficará exilado, não será mais ameaça. Lá estão todos aqueles que são esquecidos pelo império. Os maiores criminosos estão lá. Vamos deixar João lá. Mas para surpresa, quem sabe João, quando está indo para a ilha de Pátimos, um homem já gasto pelo tempo do Evangelho, não era mais novo, já tinha aproximadamente 70 para 80 anos, já estava absorvido de uma carga ministerial. Quem sabe ele agora estava falando com ele: estou chegando no fim, agora acabou, agora nada mais me resta, agora o meu fim será o exílio. Mas quando a primeira noite que ele deita naquele chão da ilha de Pátimos, como um dia também deitou Jacó no chão e viu uma escada descendo do céu, João também, quando desce a ilha de Pátimos, deita no chão daquela ilha, ele vê agora não uma escada que desce do céu, mas ele vê aquele que ele contemplou com vida, todo agora ensanguentado na cruz, com uma coroa de espinho, que disse para ele: João, cuida desta, ou seja, que da Maria. E também João ouviu ele bradar: tetelestai, está consumado. Mas agora João não vê ele numa glória inescrutável, porque a Bíblia diz que João vê ele com os seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, as suas vestes como um linho branco de púrpura, os seus pés brilhando, reluzente como um ladrão que está fervendo, na sua cintura o cinturão da verdade, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nas suas mãos estava ali o brilho da glória do Senhor, por trás dele o candelabro, ou seja, o candeeiro com as 7 hastes que eram as 7 igrejas, e sobre as suas mãos estavam 7 anjos que eram os pastores dessa igreja. E quando então ele ouve uma voz que brada: João, não temas, eu sou Alfa, eu sou Ômega, eu sou dele que estava desde o princípio, não morri, ressuscitei. Todas as coisas que vês são as coisas que eram, as que são e as que hão de acontecer. Escreves e testifica às 7 igrejas da Ásia. Agora, imagine como se encontrava João, que pensava que a ilha de Pátimos seria o seu fim, agora contempla que a ilha de Pátimos era o começo de deslumbrar da glória eternal. A Bíblia nos apresenta 3 tipos de glória. A primeira glória é a glória do tabernáculo. Quando o tabernáculo foi inaugurado, estava sobre o tabernáculo a Shekinah,
que simboliza Deus está habitando neste lugar. A outra glória era a glória Kabod, ou seja, a glória que estava sobre o templo, que quando Salomão foi inaugurar o templo, ela tomou conta do templo e impediu Salomão e seus convidados de entrarem no templo. E a terceira glória era a glória Galgal, a glória que viu Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel estava às margens do rio Quebar. Como ele agora vê ali uma plataforma, sobre a plataforma 4 seres viventes, um cabeça de bezerro, outro cabeça de leão, outro cabeça de águia e o outro cabeça do filho do homem. E debaixo desta plataforma haviam rodas e rodas dentro destas, e por baixo dessas rodas haviam olhos, que eram os 7 Espíritos de Deus. E aí Ezequiel vê que quando o Espírito dava ordem, a plataforma ia para um lado, para o outro, e ia rodando toda a circunferência da terra. Mas aí naquele momento também Ezequiel vê que quando a plataforma se movimentava, havia um movimento de uma glória, que ela não estava só na plataforma, mas ela estava em circunferência da plataforma e ocupando toda a terra. Esta é a glória revolvente, a glória Galgal. E a última glória viu João, porque quando João inaugura o seu evangelho, o que ele diz em João 1, versículo 14? E nós vimos a sua glória, a glória que estava no tabernáculo, a glória que estava no templo, a glória que acompanhava a congregação no deserto em forma de coluna de fogo e nuvem, a glória que viu Ezequiel, agora era a glória manifestada, a doxa. Agora vejam só que João vai ver uma glória superior a essa, que é a glória que estava sobre o trono, porque no capítulo 4, João escreve que tem trono, o mesmo trono que descreve Daniel. Só que o trono que descreve Daniel, ele é um trono que está sobre os ares, debaixo dele há plataformas, e o trono que descreve Daniel tem um corredor de fogo que sai dele e volta para ele. Mas o trono que descreve João é um trono que por cima dele tem um arco, e esse arco brilha como a cor de safira, como a cor de topázio, e por dentro dele tem a cor de âmbar. Que é essa cor de âmbar? É aquela cor reluzente do fogo. Assentado no trono está o alto e sublime Senhor dos exércitos, e sobre o trono estão os anjos, arcanjos e serafins. Os serafins, João vê agora se levantarem